Meu nome é Wagner. Sou fotógrafo e cinegrafista, viciado em adrenalina. Nunca fui um cara de ficar parado num lugar só. Um dia eu vou poder dizer que eu vi o mundo todo. Mas esse dia ainda não chegou. Meu nome é Bárbara. Sou jornalista e produtora. Sempre soube que a vida de escritório não era para mim. Até que tivemos a ideia de vender tudo e sair pelo mundo. Sorte que encontrei um cara tão louco quanto eu, que topou viver comigo os melhores momentos da vida. O que parecia uma grande loucura e um sonho distante tornou-se realidade. Nós fizemos. Abrimos um parênteses em nossa rotina para viver o melhor ano de nossas vidas. E gostamos tanto que o que era para ser um ano virou um estilo de vida, sem data para acabar. Mal podíamos esperar para chegarmos na Ásia, e foi em busca de extremos de emoções e experiências que ali chegamos. Vamos provar tudo, vamos arriscar tudo, não temos nada a perder. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara, sou jornalista e produtora. Junto com meu marido Wagner, a gente fundou o Cantelado e Rocha e o Melhores Momentos da Vida. Com o Melhores Momentos da Vida a gente produziu algumas séries para TV. A gente filmou na Nova Zelândia, filmou na Ásia, filmou na Europa, filmou também no Brasil. Fala gente, meu nome é Wagner Cantelado, eu sou publicitário, cineasta. Já estou viajando pelo mundão, vão fazer 10 anos agora esse ano. E essa é a vida que eu e Babizota a gente leva. A gente faz alguns vídeos publicitários, vídeos promocionais pelo mundo. E a gente tem uma série de televisão que é Os Melhores Momentos da Vida. E tem 10 anos que a gente está vivendo pelo mundo, vivendo e trabalhando. A gente já fez bastante coisa. Na verdade, a gente começou com um sonho lá atrás. A gente achava que isso seria impossível, que a gente ia precisar ter muito dinheiro para fazer isso. Que seria uma coisa praticamente impossível. Mas a gente fez uma série de coisas que fez com que esse sonho fosse possível. E hoje a gente conseguiu. A gente já está 10 anos trabalhando, vivendo essa vida, uma vida nômade, e a gente não tem vontade que ela termine, a gente gosta muito. E hoje a gente quer compartilhar com vocês as lições que a gente aprendeu ao longo desses 10 anos, o que a gente fez para conseguir que esse sonho fosse possível, os desafios, os perrengues, as dificuldades. E a ideia aqui é motivar vocês, mostrar que é possível, que você pode ter um sonho, que com esforço, disciplina e outras coisas mais você consegue o que você sonhou. Quando eu era moleque, eu tinha uma coisa muito engraçada. Eu sempre gostei muito de super-heróis, né? E eu desenhava duas coisas quando era pequeno. Super-heróis e caixinhas. Caixa de Omo, caixas de algum produto. Enfim, caixas de leite. Esse era o meu passatempo. Então eu sempre quis ser publicitário. Não necessariamente a palavra publicitário, porque eu nem entendia o que era publicitário, publicidade na época. Mas a minha direção que eu ia tomando já era designer gráfico, já era trabalhar com arte, já era trabalhar com desenho, ilustração, enfim. E ao longo que eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo a vontade de trabalhar com publicidade. Eu entrei na faculdade, eu fiz comunicação. Ali, eu não sei como é que funciona hoje, mas na minha época, ali você tinha uma metade que você decidia para onde você ia e tal. Eu decidi ir para publicidade. Me formei em publicidade. Então tá, os pontos positivos, vamos falar dos pontos positivos antes de eu começar, antes de eu sair pelo mundão. O que eu gostava de fazer e o que eu gosto de fazer até hoje é criação. Eu gosto de trabalhar com criação, eu gosto de criar. Então não importa o assunto, qual seja, se eu vou criar um projeto gráfico para uma revista, ou se eu vou criar um pôster, ou se eu vou criar enfim, arte visual, tá? Arte gráfica, audiovisual, eu adoro criar. Então esse era o ponto forte, era isso que me movia desde criança, quando eu falei para vocês que eu adorava ficar desenhando caixinha de embalagem, né? Enfim. Quando eu era pequena, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, mas eu não sabia exatamente o quê. Porque eu era uma tagarela, adorava falar. Então, eu não sei, eu acho que eu queria ser atriz, alguma coisa assim.
Mas depois me veio a possibilidade de ser jornalista, trabalhar com comunicação, e é o que eu sou hoje, jornalista e produtora. Então, eu levei um tempo para me encontrar, para decidir o que eu queria fazer. Primeiro eu tentei psicologia, e aí eu achei muito difícil, eu era muito nova, eu tinha 16 anos, eu vi que tinha que estudar muito, e eu acho que eu não tinha maturidade ainda para isso. Então eu desisti da psicologia, e aí acabei indo para o jornalismo, porque eu sempre quis fazer comunicação. E aí no jornalismo eu me encontrei. Eu tive facilidade na faculdade, as matérias eram fáceis, e aí eu vi que realmente eu servia para trabalhar como jornalista. Eu não sei bem qual era a minha expectativa, eu sei que eu queria trabalhar com comunicação, alguma coisa ligada à comunicação, escrita, que eu gostava de escrever, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. Nem imaginava que eu poderia trabalhar apresentando programas de televisão, sendo documentarista, isso era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Aí aos poucos eu fui conseguindo um emprego aqui, outro ali, trabalhei um tempo numa revista, depois eu trabalhei em várias produtoras de evento, depois eu trabalhei numa produtora de festivais de cinema pelo mundo, onde eu era coordenadora de conteúdo, ficava responsável pelo conteúdo da empresa. Trabalhei também numa produtora de documentários, e aí fui aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aos poucos eu fui me apaixonando mais e mais pela profissão. Mas por mais que eu gostasse daquele emprego, gostasse de estar trabalhando com comunicação, estivesse me encontrando na profissão, eu ficava incomodada de viver presa o dia inteiro no escritório, aquilo me incomodava, porque eu sempre gostei de estar fazendo coisas ao ar livre, eu sempre prezei minha liberdade, eu sempre quis, estar fazendo coisas. E ali eu ficava, não via o sol, eu ficava dentro meu último emprego, era uma caixa, o lugar praticamente, não tinha janela, não tinha nada. Então não via sol, eu entrava lá de dia, mas eu saía já estava de noite. E aquilo foi me agoniando, foi me dando nervoso. E aí eu queria, de qualquer jeito, pensar num projeto próprio, ter meu próprio negócio. Então, vou falar para vocês um pouco como é que surgiu a minha ideia, tá? De viajar pelo mundo e tal. Eu não tinha esse bichinho, tá? Que a gente fala que depois que você viaja a primeira vez, você cria um hábito, você cria um bichinho que ele vai fazer você viajar milhões e milhões de vezes depois. Eu não tinha esse hábito. Eu sempre vi algumas séries na televisão. Eu já tô com 52 anos, gente. Então, eu via séries antigas de viagem da National Geographic, enfim, muitas séries antigas. Eu ficava sempre imaginando, cara, eu queria fazer esse lance, cara, eu queria fazer isso, eu queria produzir uma série, eu queria produzir um documentário, tá? Mas isso era aquela vontade que você precisa trabalhar, você corre atrás e tal, e você esquece. Quando a Babi me chamou para viajar, para ir para Nova Zelândia e comprar uma campervan e percorrer as 2 ilhas numa campervan, eu vi ali uma oportunidade de a gente fazer isso. Então eu pensei, por que não a gente colocar as logos, a gente tentar fechar umas parcerias na ilha, na Nova Zelândia, no país, e a gente colocar umas logos no carro. Pronto. Eu só falei isso, a Babi já voltou para mim com uma outra ideia, eu já voltei para ela com outra. Quando eu vi, a gente tinha montado o projeto Melhores Momentos da Vida. Então, eu sempre amei viajar, porque desde pequenininho eu já viajava, sou filha de comissários de bordo, tanto a minha mãe quanto meu pai, eles são comissários. Então eu já tinha esse hábito e para mim era uma coisa muito natural, muito prazerosa. Eu queria viajar. Então eu pensava, poxa, que bom seria se um dia eu pudesse ter um trabalho onde eu pudesse viajar bastante. Esse era o meu sonho. A possibilidade de eu viver de uma forma livre, sabe? Acordar a hora que eu quiser, trabalhar quando eu quiser, fazer as coisas do meu jeito, não ter um chefe, ter o meu próprio trabalho, ser a minha própria chefe. E também a possibilidade de viajar, de conhecer várias culturas, viver várias experiências, trocar, aprender outros idiomas. Eu queria me aventurar. Gente, só que tinha um detalhe, a gente não tinha muito dinheiro. Eu saí daquele meu emprego, tinha uma reservinha lá, o Wagner era freelancer, então também não sobrava muita grana. E como é que a gente ia fazer para simplesmente ir para o mundo, criar o nosso próprio projeto e filmar uma série de TV sem ter dinheiro? Então, a primeira coisa que a gente fez foi se reunir, conversar muito, e a gente descobriu que para a gente poder fazer o que a gente queria fazer, a gente ia ter que ficar 1 ano economizando dinheiro, trabalhando bastante como freelancer e economizando dinheiro. A gente fez aquele planejamento, a gente botou os custos na ponta do lápis,
do que quanto a gente iria gastar. E a gente viu que a gente ia ter que ficar um ano sem gastar praticamente. Então, como é que a gente fez para colocar esse sonho em prática, tá? Porque logo no início algumas pessoas falaram: pô, vocês são ricos, vocês estão na Nova Zelândia, viajando numa camper van, vocês são ricos, playboy e tal, enfim, a gente já escutou de tudo. Mas não foi tão fácil assim, tá? No início foi bem difícil, porque a gente teve que juntar dinheiro, a gente teve que juntar grana. O sonho, ele nasceu de uma sementezinha, tá? A gente trocou ideia, a gente falou, mas para colocar esse sonho para rodar, para ele acontecer, a gente teve um gap aí de um ano e pouco, que foi onde a gente começou a juntar dinheiro. Então a gente parou de comprar coisas. A primeira coisa que a gente cortou foi isso. Parei de comprar camisa, parei de comprar roupa, parei de gastar com coisas desnecessárias. O Wagner também se esforçou, parou com a cervejinha dele que ele gostava. Quando eu digo juntar dinheiro, não é juntar dinheiro da forma mais braba mesmo. É você parar de comprar coisas, tá? É o que a gente fala pra todo mundo hoje. As pessoas falam: cara, mas pare de comprar coisas, é o que eu sempre falo, pare de comprar coisas. Pare de comprar um tênis, pare de comprar camisa, pare de fumar se você fuma, pare de beber se você bebe, pare de ir a festas, pare de comprar coisas. E eu garanto pra vocês que daqui a 2 anos, vocês vão estar em Paris, cara, vocês vão estar em Paris, foi assim que aconteceu comigo. Eu parei 1 ano da minha vida, 1 ano e pouco. Quando eu vi, eu tava debaixo da Torre de Paris. Então, galera, é o seguinte, depois de ter criado essa prioridade toda que eu falei pra vocês, ter juntado a grana, chegou o dia da viagem. Algumas pessoas não acreditaram, algumas pessoas falaram: pô, vai nada, que vai o quê? Mas eu fui. Quer dizer, nós fomos pra Nova Zelândia. A gente levou grana para 3 meses, tá? E mais o valor do carro. Uma camper van que a gente ia comprar para percorrer as duas ilhas. A única coisa que a gente não tinha tanto era dinheiro, que na verdade a gente conseguiu economizar, mas era grana para ficar 3 meses, comprar uma camper van, que também seria a nossa casa. É um carro maneiríssimo que tem uma cama de casal dentro, então você consegue morar dentro do carro. E só. Depois a gente iria ter que pensar em outras possibilidades, outras formas de ganhar dinheiro para poder continuar fazendo o que a gente queria fazer. O que a gente tinha nessa viagem? A gente tinha um monte de empresa fechada junto com a gente, que a gente, nesse período que a gente juntou grana, e nesse período que a gente ficou parado no Brasil, eu fiz a parte gráfica, eu fiz a arte, eu fiz tudo, eu fiz site, como eu falei para vocês, e a Babizota entrou em contato com as empresas. Então, quando a gente botou o pé na Nova Zelândia, a gente já tinha tudo, tá bom? A gente já tinha todas as empresas fechadas com a gente. Já estava todo mundo lá esperando a gente de braços abertos. Hotel, salto de paraquedas, voo de balão, Zorb, todos os brinquedos que você possa imaginar que tem na Nova Zelândia, a gente fez de graça. De graça é uma palavra engraçada, porque não foi de graça. A gente trocou. Como que a gente fez essa troca? A gente fez permuta, contrapartidas, tá? A gente usufruiu do brinquedo, claro, nós saltamos de paraquedas, mas nós fizemos a publicidade deles na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram na época. Nós criamos vídeos, fizemos vídeos promocionais para eles, então foi uma troca. Entenderam, cabeça? Então, quando a gente chegou na Nova Zelândia, a gente tinha 3 meses, tá? A grana para 3 meses.
esses 3 meses a gente estava assegurado, a gente tinha 3 meses para fazer alguma coisa, 3 meses para criar alguma coisa, 3 meses para arrumar um trabalho, a gente tinha 3 meses. A gente pegou currículo, começou a espalhar pela cidade para lavar prato, tá? Eu ia lavar prato, lavar banheiro. A gente chegou, inclusive, eu fiz uma entrevista para lavar ônibus. Eu ia lavar ônibus. A Bisota ia lavar ônibus. Eu dirigi um ônibus enorme na Nova Zelândia, fazendo um teste. Imagina, eu dirigindo um ônibus enorme, do tamanho de um caminhão mesmo, tá? E pilotando esse ônibus assim, ó, dentro da garagem, fazendo com os cones assim, fazendo curvas e tal. Tudo isso a gente estava querendo fazer. A gente estava querendo fazer qualquer coisa, porque a gente não queria deixar o sonho terminar, continuar na Nova Zelândia, finalizar as filmagens e tal. E a gente estava procurando trabalho. Então, aí a gente descobriu na internet que tinha um albergue lá, muito conhecido, que facilitava, ele fazia um intercâmbio entre as empresas e os viajantes. Ele conseguia os trabalhos, ele sabia dos trabalhos nas colheitas, os trabalhos, vários tipos de trabalho. E ele comunicava esses trabalhos para os viajantes e fazia a união das duas coisas. Levava os viajantes para o trabalhador e o trabalhador para o viajante. E era muito maneiro, a gente ficava lá esperando ter trabalho, sabe? Aí o dono do albergue anunciava, amanhã vai ter trabalho. Aí aquela galera toda jovem fazia aquele trabalho nas colheitas. E era maneiríssimo, a gente passava o dia também comia kiwi, comia várias frutas. Cara, era muito maneiro. E aí depois voltava todo mundo pro albergue, tinha churrasco, uma diversão. O trabalho era duro, vou te falar, a gente começava cedo, 6 da manhã e ia até bem tarde da noite. Mas dava pra ganhar uma graninha maneira. Só era ruim quando chovia, porque aí não tinha trabalho. Aí a gente ficava lá dias, às vezes, sem poder trabalhar e tendo que pagar lá o albergue. Então isso era ruim. Tinha esse lado que era um pouco difícil. Mas a gente ficou um bom tempo fazendo isso. A gente trabalhou colhendo flores, colhendo hortênsias. Wagner colheu kiwi. A gente ficou um tempo fazendo isso. A gente ganhava $14 a hora na época. A gente juntou uma boa grana, tá? Uma boa grana. Por quê? A gente usou no mesmo processo que a gente fez antes. A gente não gastava dinheiro com nada. Era só comida, a gente não comprava roupa, não comprava sapato, não comprava tênis, não comprava nada. A gente ficou um tempo no albergue, e aí a dona do albergue, ela tinha uma situação lá, tinha um negócio que ela arrumava de venda de cereja no fim do ano. E aí ela chamou a gente para participar. E aí a gente tinha que estacionar nossa van no meio da estrada, montar uma barraquinha, pegar as cerejas que ela fornecia pra gente e ficar lá. A gente passava o dia tentando vender cereja. E aí chegava uma galera, um monte de gringo, vinha falar com a gente oferecia as cerejas, dava cereja pra eles provarem. E aí começamos a vender cereja, e o negócio era bom, o negócio dava uma grana forte. A gente ganhava tipo $100 por dia cada um vendendo cereja. E aí quando acabou esse trabalho, a gente já tinha dinheiro suficiente para continuar nosso projeto. Pegar a estrada novamente, filmar a série, ficar um tempo filmando, até começar a acabar a grana de novo. Aí a gente tinha que parar e arrumar um outro tipo de trabalho de novo. Então, só que a gente estava nesse tempo inteiro filmando a nossa série. Então a gente tinha contato com vários estabelecimentos, tudo quanto era tipo de empresa, hotel, empresa de turismo, que a gente fechava as parcerias, ficava nos lugares, né? Ficava nos hotéis. E aí, como troca pela parceria, porque era uma permuta, né? A gente ganhava algo e dava algo em troca. A gente oferecia vídeos de 1 minuto sobre o lugar, para os donos botarem no site, para eles poderem divulgar o hotel, o restaurante, aquele lugar. Foi aí que deu o estalo, tá? Tipo assim, peraí, a gente tá dando uma coisa que a gente pode usar como moeda de troca. A gente pode começar a produzir vídeos promocionais para essas pessoas. E a gente pode cobrar deles. E foi aí que a gente criou a empresa, né? O Cantelado e Rocha, no caso de vídeo itinerante, que a gente produzia vídeos para pousadas, hostels, hotéis,
enfim, café, que mais? Hotel boutique. A gente começou a fazer 3, 4, 5 vídeos sem cobrar nada, botou no portfólio e começamos a oferecer para as pessoas. E foi assim que a gente criou uma forma de a gente ganhar dinheiro na Nova Zelândia, botar dinheiro no bolso e continuar viajando. Então, a partir daí, a gente montou o portfólio, começou a enviar, comecei a mandar por e-mail para várias empresas, peguei listas amarelas, fiz uma pesquisa na internet e a gente começou a atacar todas as empresas da Nova Zelândia oferecendo vídeo. E aí a gente começou, para nossa surpresa, a gente começou a ter um retorno positivo, as pessoas estavam gostando e a gente não cobrava muito no início, a gente começou cobrando pouco, depois a gente foi aumentando. E aí a gente começou a fechar vários vídeos pelo caminho também. A gente ia filmar a série numa determinada cidade, então a gente começava a mandar e-mail para a maior galera daquela cidade, para vários hotéis, bares, restaurantes, e ia fechando esses vídeos promocionais pelo caminho. A gente ia fazendo, entregava o vídeo, recebia a grana e ia pro próximo. Uma coisa até engraçada, teve uma cidade que a gente chegou e aí a gente já tinha os vídeos agendados. E aí quando a gente chegava lá, a gente começava a estudar o lugar e ver o que mais que a gente poderia fazer de vídeo, né? Quais os outros lugares que tinham naquela região. A gente ficava passeando e procurando. E aí a gente mandava e-mail, a gente já estava lá, mas a gente mandava e-mail falando, olha, a gente está aqui para fazer um vídeo para empresa X, a gente vai ficar aqui mais um tempo, e aí a gente quer oferecer um vídeo para você também. E aí aqueles caras que nem tinham pensado em fazer vídeo nenhum, eles começavam a pensar, pô, mas os meus concorrentes estão fazendo vídeo, e aí todo mundo queria fazer vídeo com a gente. A gente criou, na verdade, uma demanda que não existia na cidade, e aí a gente não conseguia mais ir embora. E teve lugar que a gente ficava, sei lá, mais de um mês, né? Ficava lá, e aí fazia um vídeo, fazia outro. Então isso foi uma coisa super engraçada e super maneiro também. Foi engraçado de ver que o lugar não estava precisando de vídeo, mas que ninguém queria ficar de fora. Então, gente, a gente conseguiu criar uma empresa de vídeo itinerante. A partir daí a gente não precisou mais trabalhar colhendo flores, vendendo cereja. Não, porque já estava dando certo. A gente criou um modelo de negócio diferente do que tinha. A gente criou uma fórmula que permitiu a gente ficar na estrada por tempo indeterminado, fazendo vídeos para as empresas e também continuar filmando a nossa série. A gente filmava a nossa série, fazia os vídeos, ganhava uma graninha, continuava viajando, continuava filmando e a gente realmente não precisou mais fazer os outros trabalhos. Então uma coisa muito legal, gente, falar para vocês é que a gente tinha um desafio, a gente tinha uma adversidade. O que era? A gente não tinha dinheiro, a gente tinha que fazer vários trabalhos pelo caminho, vários perrengues, várias situações que a gente passou, mas a gente conseguiu transformar isso numa oportunidade. A gente fez o famoso fazer do limão uma limonada. E a gente conseguiu, com criatividade, pensar numa fórmula para continuar seguindo o nosso sonho, continuar viajando e ganhando dinheiro também. Então, nosso sonho, na verdade mesmo, era filmar nossa série de TV e depois vender para uma emissora. Só que a gente não tinha contrato com emissora nenhuma no Brasil, a gente foi na cara e na coragem mesmo. Aí o que aconteceu? A gente foi parar numa colheita de flores, onde a gente fez amizade com os donos e a gente ficou um tempinho trabalhando lá, a gente ficou quase 2 meses. E aí os donos, eles iam viajar para Turquia, todo ano eles vão para Turquia. E aí eles precisavam de alguém para ficar lá na fazenda deles, tomando conta, dando uma olhada na fazenda e tomando conta da cachorrinha, da Rita. Cara, foi o espaço que a gente precisava, foi o espaço que eu queria pra gente criar a série, eu começar a editar o primeiro episódio para mandar pro Brasil, para mandar para alguma emissora para ver se alguém ficava interessado. Para nossa sorte, eles tinham o Travel Channel, um canal na casa. Então o que eu fiz? Voltando àquele assunto novamente, eu fui autodidata. Eu coloquei no canal Travel Channel, no National Geographic, eu passava o dia todo assistindo séries de viagem, documentários, pausas, filmagens, ângulo, enquadramento de câmera, tudo. Eu fiquei praticamente, foram 3 meses naquela casa, editando o piloto e estudando sobre a série. Para nossa surpresa, uma das primeiras emissoras que a gente enviou já retornou pra gente falando que tinha gostado muito. Tinha gostado muito do nosso piloto, pra gente enviar o restante do material, umas sinopses com o material todo, pra ver se a gente iria fechar com eles. Cara, aí a gente ficou feliz a beça, né? Porque, pô, a gente conseguiu fazer algo de qualidade, estudou pra caramba, sem nunca ter feito uma série de TV,
mas conseguiu realmente fazer algo de qualidade que chamou a atenção numa emissora de TV. Aí a gente ficou radiante. Foi assim que oficialmente a gente começou a produzir séries de TV. Então a gente filmou a primeira na Nova Zelândia, depois a gente deixou a Nova Zelândia e foi para a Ásia, filmou a segunda na Ásia, depois a gente foi para a Europa e depois a gente voltou para o Brasil. Então a gente filmava tudo, vendia para a emissora, mandava tudo para o Brasil, a emissora pagava a gente. Com aquela grana a gente pegava e investia na próxima série, ia lá, fazia tudo de novo. E no meio do caminho a gente ia fazendo os vídeos para os hotéis, também ganhando dinheiro, comprando equipamento, fazendo tudo que a gente tinha que fazer. Gente, não dava para ficar rico, tá? Era uma grana realmente pra gente continuar seguindo o nosso sonho, continuar fazendo o que a gente queria fazer, viajando, fazendo nossas séries. Lembrando, tem uma coisa muito interessante para falar para vocês. A câmera que a gente tinha para filmar, era uma T2i. É uma câmera antiga, tá? E a gente não tinha a peça fundamental para se filmar um documentário, para se filmar uma série. A gente não tinha um microfone. Então a gente filmava com o microfone da câmera. E para quem entende e conhece isso, você sabe que o microfone da câmera, ele capta tudo. Ele não é direcionado como esse microfone, por exemplo, que eu estou gravando aqui com vocês. Ele é direcionado para minha voz, para minha boca, tá? O microfone da câmera, ele faz um amplo, tá? Ele pega tudo, então ele pega qualquer ruído ao redor. Mas a série ficou tão legal e eu consegui dar um jeitinho nesse áudio. E lá para metade da série a gente conseguiu comprar um microfone baratinho. E mesmo eu editando o áudio e tal, o áudio ficou passável. E a gente conseguiu vender para uma emissora. E a gente só recebeu essa grana depois que a gente entregou todos os 13 episódios. A gente não recebeu nenhum patrocínio, tipo assim, vou mandar uma graninha aí pra vocês continuarem e tal. Hoje a nossa realidade, a minha e da Babizota, é completamente diferente, tá? A gente trabalha com outro parâmetro de trabalho, a gente tem uma outra ideia de montar um projeto, enfim. No próximo vídeo a gente pode até conversar sobre isso. Mas naquela época, a gente filmava primeiro para vender depois. E foi assim até a terceira temporada. Depois não foi mais assim. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo para vocês? Para vocês não desanimarem do sonho de vocês, tá? As lições, a lição que eu passo para vocês é que para vocês insistirem no que vocês querem fazer, vocês criarem metas, vocês criarem prioridades, tá? Porque isso é muito importante. É só dessa forma que vocês vão conseguir chegar lá no potinho do arco-íris lá no final. Porque lá no potinho, quando chegar lá, ainda vai ter que lutar mais um pouquinho, tá? Não acha que vai chegar lá e vai deitar no pote de ouro lá e vai falar, cheguei. Não, não é assim. Quando chegar lá, vocês vão ter que lutar mais um pouco. Então, essa é a lição que eu passo para vocês, tá? E a inspiração que, se meter a cara, vocês vão conseguir. É isso, galera. Então, gente, nem tudo são flores, tá? A gente passou alguns perrengues no caminho. Uma delas, a gente teve a nossa van arrombada. Quando a gente estava no curso de inglês, arrombaram a nossa van, levaram todas as roupas do Wagner, levaram alguns equipamentos nossos. Então foi bem difícil nessa época. A gente deu muita sorte, porque a gente saiu no jornal lá da Nova Zelândia, porque a gente tinha uma certa publicidade, porque a gente estava filmando no país. Então a gente saiu no jornal e aí pessoas começaram a entrar em contato com a gente oferecendo ajuda. E uma delas foi uma universidade lá da Nova Zelândia. E eles cederam alguns equipamentos para a gente continuar filmando a nossa série. Esse foi um dos perrengues que a gente passou. O outro foi a falta da grana, a grana acabava, então isso gerava uma ansiedade enorme também na gente, porque sempre a gente tinha que pensar no que a gente iria fazer a partir dali, se iria conseguir arrumar um emprego, se não iria conseguir, o que vai acontecer, o dinheiro vai acabar, como é que a gente vai fazer. Então com isso, essa ansiedade me fez, por exemplo, engordar 10 quilos na viagem, não tinha também como a gente se cuidar. Nova Zelândia é um país caro, tá? Então não dava pra gente ficar comendo em restaurante, então a gente tinha que cozinhar nossa própria comida. Nem sempre a gente conseguia fazer coisas saudáveis, na correria e tudo mais. E acabava comendo alguma besteira, alguma coisa no caminho. Não conseguia fazer exercício, que era uma coisa que a gente gostava de fazer. Então, algumas coisas no meio do caminho. Alguns perrengues, nem tudo foi só maravilhas, como as pessoas pensam que é, né? Viajando pelo mundo, vivendo só coisas boas, não. Tem coisas difíceis também.
Então, trabalhando com produção de vídeo na estrada, eu aprendi várias lições. Uma delas é que, às vezes, a gente quer planejar demais as coisas, mas que quando elas fluem, é muito melhor. Então, no nosso caso, a gente filma documentários. Então, não adiantava a gente ir com um roteiro, uma coisa certinha, não, porque as coisas acabavam acontecendo naturalmente e, às vezes, eram muito melhores. A gente conseguia uns depoimentos de umas pessoas que a gente nem imaginava. A gente trocava ideia com os locais, ia aprendendo, e dali a gente ia pegando coisas muito legais e muito importantes para nossa série. Gente, a gente aprendeu tudo do zero, tá? A gente não sabia fazer isso. Então, tudo, cada dia era uma lição, cada dia era uma escola. A Nova Zelândia realmente foi uma escola pra gente. A gente ia fazendo, ia vendo que ia dando certo, e ia melhorando a nossa fórmula. Então, a gente aprendeu que era importante a gente ser muito criativo, improvisar, conseguir detectar coisas. Por exemplo, a coisa de fazer os vídeos de graça, a outra de chegar na cidade, começar a procurar as empresas e falar que as outras estavam fazendo. Então, sempre no improviso, a gente ia tendo ideias e pensando numa fórmula, uma forma da gente continuar fazendo o que a gente queria fazer. Com isso, a gente foi adquirindo várias habilidades que a gente não tinha antes, como, por exemplo, a habilidade de entrar em contato com os clientes. Não era uma coisa que a gente fazia tanto. Vender produtos, a gente começou a vender nossos vídeos, fazer reuniões, ainda mais com outro idioma, né? Chegar num lugar, num outro país e começar a fazer aquelas reuniões. Cara, a gente aprendeu muita coisa mesmo. A maior lição que eu acho que a gente aprendeu foi de realmente confiar na nossa intuição e deixar as coisas rolarem, sem ficar muito desesperado, preocupado, porque a gente ficava numa ansiedade louca, mas no final as coisas sempre acabavam dando certo, a gente acabava conhecendo as pessoas certas. Então, assim, se você está fazendo a sua parte, você está estudando, você está fazendo um planejamento bom, você está falando com as pessoas, você tem muita vontade de fazer acontecer, você vai dar um jeito e a coisa vai acontecer. Foi o que aconteceu com a gente. Teve uma época lá também que a gente não tinha dinheiro, que a gente entrava em supermercado, a gente fez uns flyers lá para tentar vender nossos serviços. Então a gente distribuía, a gente conseguiu vender para um mercadinho indiano, a gente ficou comendo comida indiana mais de um mês, porque eles não tinham dinheiro, mas eles tinham comida para dar pra gente. Então sempre tem formas de você improvisar e acabar conseguindo o que você quer. Brasileira, então, é super criativa, a gente consegue sempre pensar numa solução. Então, gente, outra coisa que eu aprendi, que foi fundamental pro estilo de vida que a gente leva, foi o minimalismo. Porque quando a gente saiu do Brasil em 2012, cara, eu queria levar minha vida inteira dentro daquelas malas. Eu saí com 3 malas, quase 4 malas, abarrotadas de coisa, o Wagner também. A gente tirou uma foto no aeroporto, cheio de coisa. E aí, aos poucos, a gente foi vendo que era impossível levar aquela vida carregando aquelas malas todas. Então, a gente começou, pelo caminho, a se desfazer das coisas, sabe? A gente começou a dar as roupas, começou a dar tudo praticamente. E foi ficando só com o que realmente era importante pra gente. E aí a gente foi vendo que era muito mais fácil viver dessa forma, viver de uma forma leve. Quanto menos coisa a gente carregasse, mais leve e mais fácil seria a nossa vida de viajante. E aí hoje em dia a gente tem uma fórmula que a gente não compra nada que a gente realmente não precise. E se eu comprar, por exemplo, comprei um vestido novo, eu tenho que dar alguma coisa que eu tenho lá na mala, entendeu? Comprei uma camisa nova, eu tenho que dar uma camisa. Porque não dá realmente pra você viver assim, pulando de país em país, carregando um monte de mala. Então o minimalismo ensinou muita coisa pra gente. É você realmente privilegiar, dar mais valor às experiências do que aos bens, sabe? Porque na verdade a gente precisa de muito pouco pra viver. Não precisa de quase nada, na verdade. Então, o que funcionou pra mim? Eu sou muito desapegado com as minhas coisas, tá? Eu gosto de doar o que eu não uso dentro da minha casa. Antes de viajar, eu já fazia isso, eu já doava. Eu não gosto desse tênis, eu não uso mais, eu dava para uma outra pessoa. Então eu sempre fui uma pessoa que eu tinha pouca coisa. Pouca coisa, mas que deu em 3 malas. Então, quando eu comecei a viajar, isso piorou. Vamos dizer, melhorou. Eu diminuí mais ainda as coisas que eu tenho. Hoje eu tenho uma mala minha de roupa, tá? E a outra mala que é a minha mala de equipamento, que são as câmeras, microfone, tripé, enfim. Tudo meu de equipamento de filmagem vai ali. Então eu reduzi minha vida com esses 10 anos viajando pelo mundo. Eu resumi minha vida numa mala só.
Hoje, se eu tiver, não, né, que eu faço isso, eu me mudo para toda parte do mundo. A gente morou um pouco na Tailândia, a gente morou um pouco em Budapeste, moramos um pouco na França, a gente morou um pouco na Espanha, moramos um pouco... Então a gente mora em tudo quanto é lugar. Então a minha casa que eu levo, as minhas coisas são aquela mala. Eu chego naquela mala, com aquela mala na casa e pronto, tá tudo meu ali. E é dessa forma que a gente vive. Pouco, tá? Porque isso é muito importante. Quando a gente fala de minimalismo, a gente está em constante aprendizado, tá? Eu às vezes tenho vontade de comprar um relógio, quando eu passo eu vejo um relógio bonito, eu falo, putz, eu sou fissurado em relógio. Mas eu já tenho um no pulso, que ele está comigo há 10 anos ou mais, ele está comigo há 15 anos ou mais, tá? E ele funciona, ele me mostra as horas, então eu realmente não tenho necessidade de um novo, entendeu? Então, quando você entende que o minimalismo é que você tá com aquelas coisas que você tem e aquilo tá te servindo, quando na verdade você tá com um tênis guardado dentro do armário e você abre o armário, olha para ele e fala, quando eu for para aquela festa eu vou usar ele. E essa festa nunca acontece, ele fica ali dentro do seu armário, você tá acumulando coisas, entendeu? Então, aqui a gente tem um processo. Quando uma blusa tá meio rasgadinha que não dá mais para usar, a gente compra e a rasgadinha a gente não se apega a ela não, a gente doa para alguém. Ou se a gente, mesmo se não for rasgadinha, a gente compra uma, a gente pega e dá para outra pessoa. A gente sempre faz essa troca, tá? A gente nunca soma nada dentro da mala. Olha, uma dica que eu vou dar para vocês, se vocês abrirem o armário de vocês e vocês forem olhar, vocês vão encontrar uma porrada de coisa aí dentro que vocês nem usam mais. E vocês ficam guardando para, isso aqui eu vou usar quando eu estiver magrinho, isso aqui eu vou usar quando eu estiver forte. Isso aqui eu vou usar quando eu for para aquela festa. Isso aqui eu vou usar quando eu for para... Cara, ele não vai usar, vai ficar lá dentro do armário e você vai só acumular. Galera, eu já falei lá atrás pra vocês sobre realizar sonhos. Eu vou repetir, tá? Que eu sou um cara que eu repito pra cacete as coisas. Eu devo ter repetido um monte de vezes aqui, ó. Mas enfim, estudar, cara, criar prioridades, criar metas, não é difícil. Eu já falei pra vocês, foi a base de criar metas e criar prioridades pra no final você ver acontecer. Eu tô com uma câmera nova aqui filmando vocês agora. Entendeu? Então isso tudo não brotou, não caiu do céu, cara, tá? Foi em cima de criando metas e planejamento e guardando grana. Então, e estudando, cara. Seja autodidata, como eu falei antes. Dá uma olhada no YouTube. O YouTube YouTube é maravilhoso. Vocês vão aprender uma porrada de coisa lá dentro. Então, o conselho que eu dou pra vocês. Estuda, galera. Estuda e faça o sonho de vocês acontecer. Porque se vocês ficarem esperando, não vai rolar, cara. Olha, porque uma coisa muito interessante. Vai levar tempo, tá? Pra vocês conseguirem fazer o sonho de vocês. Mas se vocês não fizerem nada, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, começa desde já. Pega aquela graninha, separa. Porque quando esse tempo passar, lá no final, vocês vão ter essa graninha para realizar o sonho de vocês. Putz, falei bonito agora. É isso, cabeças. Grande abraço para vocês, valeu demais e sucesso. E espero daqui a algum tempo ver vocês aí no mercado, colocando vídeos, documentários, enfim, filmes de vocês, o que vocês quiserem aí. E me chamando até. Chega lá no meu Instagram, lá no Instagram meu e da Babizota lá. Qual é, Vagnão? Pá, o vídeo que eu fiz, pode colocar lá. Pô, tô precisando de uma ideia aqui, o que você acha? Tem maior galera que eu fiz isso. E eu vou continuar fazendo. Então, para ajudar vocês, pode contar comigo, tá bom? Grande abraço, é isso, cabeça. Sucesso!
Então, gente, o conselho principal que eu quero dar pra vocês que tem um sonho, que às vezes acham que aquele sonho é impossível de atingir, que vocês não vão conseguir, de repente, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Não, tudo tem jeito, entendeu? Tudo, se você tiver foco, se você tiver disciplina, se você planejar muito bem, você consegue, porque a gente conseguiu. A gente não tinha muito dinheiro, a gente juntou e conseguiu. Então acredita no seu sonho, estuda, se prepara bastante, se planeja, estuda, entra em contato com as pessoas certas, pergunta o que tem que perguntar, sem ter medo, estuda muito, já falei estuda 3 vezes, né? Pra você ver como é importante. Que é possível, você vai conseguir realizar seu sonho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa experiência. A gente aprendeu um pouco sobre como foi que a gente conseguiu ficar esses 10 anos na estrada. E boa sorte pra você. Boa sorte no seu sonho.